6º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. Uma realização do Tribunal de Contas de Santa Catarina e Atricom. A importância da avaliação das políticas públicas, que é a nossa conferência de encerramento, a ser proferida pelo deputado federal, atual deputado federal, senador eleito, Espiridião Amin. Senador, eu devo confessar que, ao cumprimentá-lo, me veio à mente um determinado ponto da aula que sempre ministro para os meus alunos do 8º período do curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. É quando, no capítulo da despesa, falando também de responsabilidade fiscal, eu tenho que me referir ao artigo 29A da Constituição Federal. O artigo 29A da Constituição Federal, hoje, ele trata dos limites de repasses para as câmaras municipais. Exatamente. Esse artigo 29A é decorrente da PEC 627/98 e tem nome, né? Isso se transformou na emenda constitucional número 25, que tem nome, é a chamada emenda Amin. Pois bem, senador Espiridião, como já foi dito, temos a necessidade de interpretar e adaptar a Constituição à luz dos novos tempos, para resolver questões de grande complexidade, sejam elas de natureza social, ética, cultural, econômica ou política. Ante essas questões, a pergunta que fica é a seguinte: como o controle externo, aí compreendido o Parlamento e o Tribunal de Contas, pode formular e avaliar as políticas públicas? Para depois da palestra? Eu já estou antecipando. Então, com a palavra, o senador Espiridião Amin. Bom dia a todos. Quero agradecer muito pela... Estou aumentando aí para 45, eu quero só os 30. Vamos ver se promessa de político funciona. Eu quero agradecer muito a oportunidade de me dirigir aos senhores e às senhoras. Já foram saudadas as autoridades, eu quero dizer da profunda satisfação por poder complementar as palavras do nosso querido ministro Jorge Mussi, que nos orgulha em todas as suas atividades já desenvolvidas e que, como juiz, tem sido uma excelente referência para nós catarinenses pela coragem e presteza com que tem se manifestado a respeito de temas candentes e muito importantes para a cidadania e para a evolução das nossas responsabilidades como cidadão, especialmente agora no STJ e no TSE. E gostaria de homenagear a todos os integrantes dos tribunais de contas, repetindo o que eu disse na reunião que antecedeu esse encontro, dizendo que a minha referência, e o doutor Fábio vai confirmar, não vai me deixar mal aqui, vai pelo menos, que eu disse que a minha referência continua sendo o conselheiro Salomão Antônio Riba Júnior, a quem eu quero pedir que receba o aplauso de todos nós, juntamente com o Gilson, que também é seu contemporâneo. Mas eu disse isso diante de uma questão concreta que eu não vou repetir aqui, porque eu quero cumprir meu prazo. Senador, apenas uma parte. Desconta do meu tempo, então. Desconta do tempo. Só para registrar que, quando Vossa Excelência fez referência ao Salomão, eu emendei dizendo nossa referência, ou seja, é referência de todo o sistema. Então, parece que eu acertei nisso, pelo menos.
Mas quero cumprimentar igualmente a todos aqueles que engalanam essa reunião. E já que eu estou falando só dos que não estão na ativa, não posso deixar de dar uma saudação muito especial ao meu querido companheiro de congresso, Vitor Faccioni, que está aqui presente, e registrar o meu agradecimento ao Tribunal de Contas da União nas pessoas dos ministros Nardes, que ontem viajou comigo de Brasília para Florianópolis, e repassamos algumas das questões que eu vou aqui mencionar, e ao ministro Marcos Benquerer, que tem sido um aliado muito importante numa luta que nós estamos travando na questão das obras do contorno viário da Grande Florianópolis, e que já me recebeu exaustivas vezes nessa demanda, pois se trata da única ação popular, ministro Jorge Mussi, que eu assinei na minha vida. Eu sou autor de uma única ação popular, é sobre esta obra, contra a reguladora, a concessionária e o Ministério. E pelo menos consegui que ali fosse produzido o primeiro termo de ajustamento de conduta. Não está funcionando bem, mas pelo menos foi o primeiro. Quero ainda registrar que eu vou ser muito cioso com o meu tempo, porque eu não quero pegar uma gripe. E o vento sul encanado aqui é uma coisa poderosa. Foi, inclusive, apelido de um advogado, doutor César Fontes deve se lembrar, que era cobrador. E ele era o chamado vento sul encanado, porque quando ele chegava num grupinho, ministro Dado Xerém, conselheiro presidente Dado Xerém, o grupo se dissolvia. Tal era o susto que a sua presença infundia em todos. O vento sul encanado prejudica muito os pulmões. E quero apenas dizer ao meu amigo Jorge Mussi que ele pode acrescentar aos discursos memoráveis o discurso de Abraham Lincoln em Gettysburg. 272 palavras. Não há coletânea de discurso no mundo que não inclua o discurso da consagração do cemitério de Gettysburg, que é o famoso discurso de Abraham Lincoln, quando ele diz que não desapareça da face da terra o governo do povo, pelo povo, para o povo, que é a mais conhecida definição de democracia. Quando eu fui convidado para fazer essa palestra, eu achei que poderia falar sobre dois assuntos. Vou falar sobre um só. Vou falar sobre um dos assuntos momentosos. Vamos ver se eu consigo fazer funcionar. Pode passar o próximo? Sou eu que comando? Onde? Aqui? Para frente, comando. Aqui. Então vamos lá. Só para rememorar os artigos da Constituição que estabelecem que estabelece o papel institucional dos tribunais de contas e onde é que eu quero chegar. O Tribunal de Contas da União prolatou e aprovou o Acórdão número 1205 de 2014, que faz um diagnóstico das fragilidades que integram as chamadas renúncias fiscais. Igualmente, fez algumas recomendações, que eu não vou listar, até porque todos podem ter acesso ao próprio. Eu acrescento ao que o Tribunal de Contas da União escreveu 3 preocupações atualíssimas, mas que não são as únicas. Só se justifica benefício fiscal, creditício, se levar em conta qual é o benefício que eles trazem. E eu considero que os 3 benefícios a serem cobrados
são pelo menos estes três. Este estímulo contribui para a competitividade do setor? E aí eu pediria a atenção do nosso presidente Fábio para dizer o seguinte: por que que os senhores gostam e vão continuar gostando das ostras de Florianópolis? Porque nós somos insuperáveis na competitividade. Quem for ao Ribeirão da Ilha ou a Santo Antônio de Lisboa vai comer ostras que, a partir das sementes produzidas pela nossa Universidade Federal, no laboratório ali na Barra da Lagoa, que é outro endereço espetacular, vai conhecer o seguinte: na França, pátria das ostras e dos ostrófagos do mundo, para que a ostra chegue ao tamanho comercial, ela consome 2 anos a 2 anos e meio, até 30 meses. No Chile, 2 anos. No Ribeirão da Ilha, não espalha, não conta para ninguém, mas Deus nos deu um bioma que a ostra fica do tamanho semelhante em 5 meses e meio a 6 meses. Então, isso é competitividade que nós merecemos porque trabalhamos muito para chegar aí. E descobrimos só recentemente que tínhamos essa competitividade natural. Alguns nem sabem. Então, resta saber, esta renúncia fiscal melhorou a competitividade do setor beneficiado? Segundo, gera emprego? Não custa lembrar que agora o novo presidente do BNDES anunciado é o ex-ministro Joaquim Levy. Foi ele que disse, logo depois que assumiu o Ministério da Fazenda no governo da presidente Dilma, que aquela política de desoneração fiscal nas folhas de pagamento era uma brincadeira que não tinha dado resultado nenhum, que não tinha gerado nem mantido empregos. Estão lembrados disso? Portanto, o segundo foco é... Primeiro foco, competitividade. Segundo foco, emprego, manutenção ou geração. E o terceiro, o consumidor ganhou alguma coisa com isso? São esses 3 elementos que eu quero introduzir para mostrar do que nós estamos falando. Primeiro, é notícia produzida pelo TCU, no Estadão. Está melhor para os senhores verem a data do que para mim. Desculpa. O Estadão, de 6 de junho deste ano, divulga que, segundo o Tribunal de Contas da União, 44% dos benefícios fiscais, a última informação é de que 84% dos benefícios fiscais, e eu afirmo, 100% dos benefícios fiscais que o Brasil concede, que os estados e municípios concedem, não são avaliados. Bom, a quanto chega isso? De quanto nós estamos falando? Seja 84, seja 44? Nós estamos falando de benefícios fiscais que, como regra, são de prazo indeterminado. Essa é a regra atual. Neste ano, para não mostrar toda a série histórica que está aí, montam só no orçamento federal a 287 bilhões de reais. E se acrescentarmos os orçamentos estaduais e municipais, segundo a minha fonte, minha referência, que é o deputado Luiz Carlos Rauli, que é o relator da reforma tributária, monta 550 bilhões de reais. Então, nós não estamos falidos. Nós somos um país rico. Abre mão de 287 bilhões de receita e nunca mais se preocupa com isso. Eu não estou falando em extinguir, eu estou falando em avaliar. E isso não está acontecendo por acaso. Bom, quero acrescentar um outro gráfico.
que não funcionou. Agora vai. Se somarmos todos os subsídios, incluindo juro subsidiado, que não é renúncia de receita, nós temos números maiores ainda, que representam, para que se tenha uma ideia, entre 5,4% e 6,7% do PIB. Repito, eles chegaram em 2015 a representar 6,7% do PIB do país. E a previsão para o ano que vem, só na parte de renúncia fiscal, é que o número chegue a 330 bilhões de reais. Repito, não incluindo os benefícios fiscais dos estados e municípios. No estado de Santa Catarina, onde o controle está razoável, pelo menos está sendo explicitado, a soma da renúncia fiscal ultrapassa 6 bilhões de reais, representando, portanto, 22% a 23% do orçamento deste ano. Mas, como eu disse, isso não é fruto do acaso. Em 1991, como senador, eu apresentei um projeto de lei, que tem esse número, 238 de 1991, que submetia todos os incentivos fiscais e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia à avaliação anual. Na época, nós só contávamos com o IPE para fazer isso. Esse projeto foi aprovado no Senado e rejeitado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, 2 anos depois. Agora nós temos 2 projetos tramitando na Câmara dos Deputados, ambos aprovados, um está apensado ao outro, o projeto 378, projeto de lei complementar 378, de autoria do deputado catarinense Jorge Boeira, ao qual está apensado um de minha autoria. Um complementa o outro. Ambos focalizam a lei de responsabilidade fiscal para determinar o estabelecimento de metas e a avaliação do desempenho, ou seja, quantificam. Quantifica-se o que, onde é que você quer chegar? Depois eu vou criticar o que eu mesmo estou falando em matéria de quantificação. Mas é uma maneira de tornar objetivo um resultado pretendido. No futebol, a gente se consola, o time jogou bem, mas ganhou ou perdeu? 2 gols roubados. 2 gols roubados, uma injustiça, mas perdemos. Então, a quantificação tem essas injustiças embutidas, mas ainda é a forma consagrada de medir. Não é toda a avaliação, mas é o melhor parâmetro para uma avaliação. Então, esses 2 projetos têm como objetivo estabelecer uma regra para o controle interno ainda. É aí que nós vamos nos encontrar. Ou seja, eu não posso manter uma renúncia de uma receita sem saber o resultado que foi alcançado. Doutor Fábio, isso também incomoda, né? Dentro daquela observação sociológica ou psicológica, que parece que foi feita ontem, né? Nem me lembro quem é que veio fazer a palestra que vocês mencionaram ontem. E falou que ninguém gosta de ser controlado. O psicólogo. Ninguém gosta de ser controlado. Mas sem controle não há república, não há peso nem contrapeso, e é o máximo da tirania. O controle tem que ser inteligente, atual, e a inteligência artificial está nos remetendo ao algoritmo. Primeiro se colocou a câmera de vigilância,
O conselheiro Salomão Ribas Júnior sabe o que deu isso. Setores da OAB me acusaram, do ministro Jorge Mussi, de invasão de privacidade, porque colocamos câmeras de vigilância na Praça 15. Aqui. Ninguém gosta de ser fiscalizado. Nem aqueles que não vão fazer uma criação. O que nós pretendemos é avaliação. O que nós precisamos é de acompanhamento. E eu defendo indicadores, portanto, defendo números, como forma de expressar aquilo que nós devemos avaliar. Realizamos, e aí vem a informação seguinte, realizamos uma comissão geral para debater esses projetos que já estão aprovados na Comissão de Finanças e Tributação agora, da Câmara, aquela mesma que há 25 anos sepultou o primeiro, que era um projeto bem mais elementar do que o de hoje. Realizamos essa comissão geral que eu ofereço aos tribunais de contas para conhecer o que foi apresentado lá, por exemplo, pelo secretário da Receita Federal, uma noção do que é o parâmetro do mundo sobre renúncia de receita. No mundo se tem como tolerável uma renúncia de receita que corresponde a 10% do orçamento. Nós, no Brasil, tanto na União quanto nos estados que eu conheço, já ultrapassamos 20%. Então, pode ser que a nossa condição justifique, mas é preciso que se avalie. E, finalmente, eu ofereço também a disponibilidade de alguns aspectos exatamente aí é o secretário da Receita Federal, eu não vou, que levou os mesmos números que nós temos aqui, né? Dizendo que é muito complicado dependermos de uma receita contingenciada sem um parâmetro que oriente o contingenciamento e sem uma avaliação que justifique a sua continuidade. Então, a evolução é essa. Para voltar e bater ao contrário, né? Não, eu não aprendi. Como é que eu volto? Aqui, deu. A evolução que eu quero... Obrigado. A evolução que eu quero relembrar é apenas esta. É possível observar? Eu não vou voltar a isso. A evolução que eu quero demonstrar é a seguinte: de 100 bilhões em 2003, nós fomos a 300 bilhões em 2019, em 2018, de renúncia fiscal federal. E quem ler as leis que são produzidas não vai saber, o leigo que lê não sabe o que está havendo de renúncia fiscal, porque a especificação no final é um algoritmo, é um número que qualifica o produto que está sendo, entre aspas, incentivado por aquela renúncia, por aquela desoneração, ou mesmo por um tratamento creditício diferenciado. Eu não estou aqui para execrar as renúncias fiscais, nem para execrar os benefícios tributários e creditícios. Estou apenas para dizer o seguinte: na hora da emergência, a gente procura saber onde é que está o cofrinho. Pode ser do sobrinho, do neto. O Brasil está vivendo mais ou menos essa situação. O governo está contando o dinheiro. E não conta o dinheiro que dispensou. Eu acho que é nosso dever, parlamento, tribunais de contas, serenamente, sem o assodamento, que sempre perturba,
desenvolver mecanismos que permitam esta avaliação. E, em nome do outro lado da moeda, eu gostaria de, aí sim, recorrer ao próximo. Então, primeiro, esse primeiro que eu trago é um livro do Tribunal de Contas da União, referencial para a avaliação da governança do centro de governo. E aí eu homenageio o Tribunal de Contas da União e o próprio ministro Nardes, que foi em sua gestão que produziu os primeiros documentos que eu conheço a respeito do assunto. Ou seja, ter a referência da avaliação como seu instrumento de trabalho. E toda a sucessão de estudos que tem feito. E gostaria de dizer, para concluir, que eu aproveitei o meu período sabático, não exatamente voluntário. Eu sou professor da Universidade Federal, fui professor da Faculdade de Educação, da Escola de Administração do Estado, fui professor do Instituto de Educação. Não vou dizer quanto tempo, porque quando o senhor me faz a pergunta sobre o artigo 29A, eu quero dizer o seguinte: há momentos que eu gostaria de informar que não fui eu, foi o meu tio que fez isso. São coisas muito antigas. Se eu disser que eu dei a minha primeira aula no Instituto de Educação há 50 anos, vocês não vão acreditar, porque eu não tenho cabelo branco, né? E os que têm cabelo branco é que têm, né, o prêmio da senectude. Mas durante o meu período sabático, eu tive um pouco mais tempo de estudar. E a minha dissertação de mestrado foi sobre gestão pública e avaliação de indicadores de desenvolvimento social e econômico, baseado numa lei do Estado de Santa Catarina, 12.120. E quando pude fazer o doutorado, evoluí um pouquinho e fiz a utilização de indicadores. Essa aqui é do mestrado. E a do doutorado é a terceira, gestão pública por indicadores de sustentabilidade associada à gestão a observatórios urbanos, que eu entendo, essa segunda, querido presidente Dado Xerém, foi no EGC, no Programa de Engenharia e Gestão de Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Os indicadores são uma espécie de obsessão da minha vida recentemente, mas eu também quero oferecer o outro lado, e é com isso que eu vou concluir. Portanto, primeiro, é fundamental avaliar. Não existe uma única ferramenta, mas a base de uma avaliação tem que ser numérica. O Osborne, no Reinventando o Governo, diz o seguinte: quando você não pode medir, você não pode avaliar. E a melhor medição, seja o centímetro, seja o quilo, seja o grama, tem que ter uma referência para poder comparar, para construir uma série histórica, para poder auditar, para poder verificar se aquilo é verdadeiro, para confrontar com a realidade. E é exatamente com esse questionamento a indicadores que eu considero fundamentais, pelo menos para compor a avaliação de políticas públicas, que eu vou encerrar homenageando um autor que eu já citei várias vezes, não conheço a pessoa, que cita o Porter, que é um autor muito usado na administração. Como bem assinalou Porter, o quantificacionismo, ou seja, o uso de números, é um instrumento poderoso para a tomada de decisão aparentemente imparcial. Dá a impressão de que é imparcial. Imparcial e justa em políticas públicas, conferindo autoridade a quem não a conquistou legitimamente pelo voto ou por delegação. Para certas comunidades tecnocráticas e plutocráticas na administração pública, as decisões baseadas em dados, indicadores e evidências
produzidas em avaliações quantitativas e protocolos estruturados, gozam de neutralidade e objetividade não contestados. Na realidade, dados e indicadores resultam de uma série de escolhas políticas. Sobre que aspectos eu vou observar ou vou medir? É uma escolha política. E preferências metodológicas sobre como observá-los e medi-los. Isso é uma advertência do Januzzi no livro Mitos do Desenho Quase Experimental na Avaliação de Programas. Ou seja, é uma crítica ao uso exclusivo de números. Mas eu encerro salientando o seguinte: nós não temos o direito de desprezar a política pública não avaliando os seus resultados. E este último pleito eleitoral serviu para todos nós como advertência, eu nunca vou dizer final, mas uma advertência emblemática de que a sociedade não está satisfeita com os resultados que nós estamos oferecendo. Nem na administração, concordo com o ministro Mussi, nem nos juízos e tampouco nos controles. E quem acompanhou o noticiário de ontem, assistindo à demonstração do que aconteceu no Rio de Janeiro, né, com os 4 últimos governadores presos, ou tendo sido presos, os presidentes da Assembleia Legislativa, de 95 até hoje, presos. O Procurador-Geral de Justiça mencionado, preso. 5 conselheiros do Tribunal de Contas, presos. E, como diz no Ribeirão da Ilha, uma penca de secretários de Estado e chefes de estatais igualmente presos. Há de convir que o controle não funcionou tempestivamente. E assim como a justiça tardia era cominada por Rui Barbosa como sendo a injustiça, o controle extemporâneo, até no futebol já se quer consertar com o Watts, né? Se até no futebol nós queremos o controle em tempo, o controle extemporâneo também é um estímulo para a corrupção. Então, eu queria deixar aqui uma mensagem positiva de agradecimento e fazer um pedido como florianopolitano que eu sou. Vocês vão ter uma sexta-feira maravilhosa. Vão complementar o conhecimento da cidade que, por acaso, na qual eu nasci. Meu pai e a minha mãe são imigrantes, eram imigrantes. Queiram bem a nossa cidade, mas não espalhem. Muito obrigado. Bem, agradecemos as valiosas palavras do senador Espiridion a mim. Eu passo, então, a palavra ao conselheiro Fábio Túlio para dar prosseguimento. Então, como forma de expressar o nosso agradecimento, a nossa admiração, nosso respeito, a coordenação do evento, ministro Jorge Mussi. Entrega essa lembrança. Excelência da Santa Catarina, já conhece bem, não é? E não gosta
gosto de beber, mas gosto de viver. O senador Espírito a mim está dizendo que o ministro nem gosta de comer nem de beber, mas eu vou dizer então, subestabeleça para ele, né? Essa difícil tarefa. Muito obrigado. Entregar ao queridíssimo senador eleito Espírito a mim também essa lembrança. Essa é a rota da cerveja e do vinho do estado que Vossa Excelência não conhece, né? Não tem intimidade, que é Santa Catarina. Dá licença. Melhores vinhos de altitude são os melhores vinhos de altitude do Brasil. Esse sentimento, né, de orgulho é que faz de Santa Catarina um grande estado, discutivelmente. Presidente Xerém, Vossa Excelência também merece, viu? Bem, acho que nós, como pauta final, nós vamos ter a aprovação da carta, mas antes eu queria liberar, deixar à vontade, obviamente, tanto o ministro como o senador, que tem inúmeros compromissos, a agenda cheia. Agora estamos encerrando esse encontro que espero tenha superado, alcançado, atendido às expectativas de todos os que participamos. Tá. Só um registro, viu, ministro e senador? Quando projetamos, nós, a Tricom e o Tribunal de Contas, particularmente eu e Dado, esse encontro, projetamos uma participação em torno de 500, presença de 500 convidados. Participaram 800, quase o dobro do que foi projetado inicialmente. Isso representa, indiscutivelmente, a qualidade do encontro, né, a partir da programação. Com certeza, os palestrantes contribuíram, né, para esse comparecimento em massa. Eu quero aproveitar para pedir desculpas por eventuais falhas, transtornos, mas o fato é que trabalhamos muito para que este encontro alcançasse o êxito. Eu renovo os agradecimentos ao presidente Xerém. Este foi indiscutivelmente um dos melhores encontros, sem nenhum demérito aos anteriores, mas o desafio é esse, um superar o outro. Fizemos ontem, ministro e senador, uma mini Oktoberfest. O Vandal, o conselheiro Vandal, nos proporcionou um momento belíssimo. Exibiu como é que se bebe chopp em metro? Teve uma disputa lá, né? Teve uma disputa de chopp em metro. Quero parabenizar e agradecer o conselheiro Vandal, enfim, a toda a equipe. Então, pergunto se podemos entrar na carta. Alô, oi. Conselheiro Fábio, eu vou agradecer... Eu só quero justificar, eu tenho um compromisso hoje, no começo da tarde, no lugar mais alemão de Santa Catarina, Vila Itopava. E quem vai me receber é luterano, eles não vão aceitar o meu atraso. Então eu vou pedir licença. Vou agradecer a presença do senador eleito Espírito Amin, também do nosso ministro Jorge Mussi, da mesma forma do conselheiro que participou conosco, José de Ribamar, porque nós formaremos uma mesa agora, uma nova mesa para o encerramento, e aí sim a leitura da carta. Conselheiro Luiz Eduardo Xerém e conselheiro Fábio Túlio, por gentileza, permaneçam conosco. Nós estamos nos encaminhando, então, para o encerramento do nosso evento. Nós formaremos a nossa mesa de encerramento. Os conselheiros, então, Luiz Eduardo Xerém e Fábio Túlio Filgueiras Nogueira permanecem no palco e nós chamamos para que venham ao palco o conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, vice-presidente do Instituto Rui Barbosa. Também faz parte da nossa mesa de encerramento do evento o conselheiro César Colares, do Tribunal de Contas do município do Pará, representando a Abracom.
E convidamos o ministro Marcos Benquerer Costa, presidente da Audicom. Chamamos também o conselheiro Caldas Furtado, presidente do Colégio de Conselheiros. Bem, agora sim, passo a palavra então aos nossos anfitriões, conselheiros Dado Xerém, também o conselheiro Fábio Nogueira para o pronunciamento final, leitura da carta e o encerramento então das nossas atividades. Eu dizia ao Fábio, nesse momento, que missão cumprida. A missão que foi dada pelo Valdeci e pelo Fábio, junto com o conselheiro Adicélio, acho que foi um ano atrás, né? Foi no encontro que fizemos, e o desafio foi lançado, e o desafio foi aceito, e claro, né, com a equipe que se esmerou, da Tricom e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o resultado está nesse vídeo. Acho que ele reflete bem a alegria que foi poder proporcionar a todos vocês esses momentos, esses 3 dias de conhecimento técnico, sociológico e de amizade e união. Eu ouvi praticamente aí todas as palestras, praticamente acho que não perdi nenhuma, e chegamos, assim, no meu modesto entendimento, eu acho que a inovação, a integração, a inovação, a busca pela transparência, ela é fundamental para o sucesso e o futuro dos tribunais de contas. Eu acho que acho que a minha mente não consegue processar tanta rapidez que a inteligência artificial está produzindo nos serviços públicos. Eu sou de um tempo passado, enfim, mas eu cheguei à conclusão que sim, os tribunais têm sim que fazer investimento na inteligência artificial, porque é o nosso futuro, né? A sociedade quer e necessita ter esse acesso. A sociedade não vai ser mais um espectador desse filme. Ele vai participar desse filme, que é o retorno dos benefícios do serviço público em prol da sociedade. E isso passa, sim, pelo controle externo cada vez mais eficiente na busca desses resultados. Nós tivemos aqui quase 800 inscritos, para nossa alegria. Quando projetamos vir para cá fazer esse encontro, imaginávamos em torno de 500. E semana passada, bateu até um pouco de pânico, chegamos a suspender as inscrições, porque não tínhamos mais, não a estrutura estava feita, estava armada, não tinha como, nós podemos dar até 1000 pessoas aqui sem problema nenhum, mas a preocupação com mochila, com as canetas, com o papel, com o caneco de chopp, porque tudo que é comprado na última hora sai mais caro. Então tinha essa preocupação também dos custos. E peço perdão àqueles que não ganharam a mochila ainda, mas vão ganhar. Vai chegar pelo correio, não sei se antes ou depois do Natal, mas vai chegar. Então me desculpem aí, mas realmente é que tomou uma proporção um pouco maior do que nós imaginávamos. Claro que isso devido muito ao trabalho da equipe, aos debatedores, às palestras, os encontros sociais, mas acima de tudo também os encantos da Ilha da Magia, que é a nossa capital. Aqui então tivemos quase 800 inscritos. Estiveram presentes 25 estados e o Distrito Federal e 32 tribunais de contas. Então, da nossa parte, da parte da equipe do Tribunal de Contas de Santa Catarina, e se me permite, os demais conselheiros, os procuradores e os funcionários da casa, dizer muito obrigado por vocês estarem conosco, foi uma alegria muito grande, e como eu disse no início, é muito bom estar com todos vocês. Muito obrigado por acreditar que Santa Catarina poderia proporcionar isso a todos. Obrigado, presidente Xerém. Então, como é praxe, ao final de cada encontro e de cada congresso, nós, através de um documento intitulado Carta de Florianópolis, expressamos um sumário, né, daquilo que foi discutido, que foi abordado, que foi, enfim, ao final e ao cabo, decidido a partir da presença não só dos membros do sistema, mas também de colaboradores externos que nos abrilhantam com suas posições, seus pontos de vista, enfim. Então, a carta está exposta na tela. Eu vou
Pedir permissão para pular os considerandos, né? Acho que depois podemos fazer os ajustes para abordar, de fato, a essência do que está sendo decidido. Eu vou pedir, com a anuência dos demais colegas da mesa, ao colega César Colares, para fazer a leitura a partir da letra A, do que nós estamos decidindo. Colares, por favor, a sua colaboração nesse sentido. Caiu a tela aqui porque o monitor desligaram o monitor aqui na frente. Colares, dá para ler? Dá para acompanhar? Vou passar para... Não estou vendo mais. Chegou na letra A? Agora voltou. Já está na letra E. Quem está controlando sou eu ou são vocês aí? Ah, lá, tá. Põe a letra A, por favor, que aí Colares faz a leitura, tá? Aí. Com essas observações, resolvem: a. Participar ativamente de comissões legislativas que integrarão o novo governo eleito, para acompanhar e sugerir medidas em projetos de lei que contemplem o controle externo, em especial a PEC 22/2017, que trata da criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, CNTC, da Câmara de Uniformização de Jurisprudência, da instituição da Lei Nacional do Processo de Controle Externo e propõe um novo modelo de composição dos seus colegiados. B. Buscar a completa implementação da Resolução 03/2014 da ATRICOM, que trata da organização, composição e funcionamento dos Tribunais de Contas do Brasil, com o fim de uniformizar questões, em especial no que se refere ao cargo de conselheiro substituto, em consonância com os objetivos da AUDICOM e do Planejamento Estratégico da ATRICOM, adotando medidas para a implementação imediata da nomenclatura uniforme do regime remuneratório. C. Atuar de modo prioritário na criação do Conselho de Gestão Fiscal, de que trata o artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal. D. Atuar para aprovar o reforço do espectro de sindicabilidade das escolhas públicas com base em evidências, exigindo que a motivação seja acompanhada de avaliação ex ante de impactos econômicos, sociais e ambientais e benefícios líquidos considerados os custos e benefícios diretos e indiretos. Trazer para a atuação dos tribunais de contas mecanismos que fomentem soluções consensuais, como o termo de ajustamento de gestão. F. Adotar perante a gestão administrativa prioritariamente um comportamento dialógico e aberto preventivo. G. Buscar atuações e capacitações para o fortalecimento de instâncias de controle interno dotados de independência e autonomia técnica. H. Atuar junto ao Parlamento para viabilizar a propositura de um projeto de lei que institua modelo de prestação de serviços públicos digitais, calcado na disponibilização de informação por meio de dados abertos, permitindo o cruzamento e manipulação pelo interessado, de modo a fortalecer o controle social. I. Prosseguir e ampliar o compartilhamento de boas práticas nas áreas de controle externo entre os tribunais de contas, aperfeiçoando e disseminando sistemas como o Observatório de Despesa Pública dos Tribunais de Contas, a Rede Infocontas, o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas e o Diagnóstico dos Tribunais de Contas, reconhecendo a importância da informação qualificada na tomada de decisão. J. Atuar na defesa das instituições e cobrar que elas exerçam suas funções com efetividade, apesar das possíveis mudanças da relação de poder, reconhecendo que assim se estará defendendo a democracia e um país funcional. K. Envidar esforços para que o governo caminhe em transição segura para plataformas tecnológicas e de inteligência artificial, auxiliando o gestor público preventivamente e continuadamente sobre quais caminhos legais devem ser tomados.
L. Atuar ativamente na tramitação do projeto da nova lei de licitações, defendendo a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade e a suspensão cautelar pelos tribunais de contas, sugerindo ainda medidas efetivas contra os graves problemas do atual paradigma de contratações públicas, especialmente para combater o inadimplemento da administração pública, respeitar a ordem cronológica de pagamentos, diminuir drasticamente o uso das licitações e dos contratos como instrumentos de políticas públicas, reforçar o planejamento para objetos complexos e reduzir para objetos simples, simplificar procedimentos e uso intensivo e inteligente de tecnologia, buscando, em suma, a aprovação de uma lei que servirá também para o futuro da administração digital. M. Envidar esforços para aprovar a sanção intermediária de alienação de controle acionário como medida para sustentar a função social da empresa e considerando que a pena de inabilitação para contratar com o poder público equivale, nos casos em que a empresa possui muitas contratações com o poder público, à pena da extinção da pessoa jurídica. Atuar na aprovação do projeto de lei número 9.163/2017, que trata da política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O. Institucionalizar na forma de lei a proposta de Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que trata discussões entre governo e sociedade sobre a direção do desenvolvimento nacional equilibrado no horizonte de 12 anos, visando alavancar as oportunidades e promover a remoção dos gargalos ao desenvolvimento econômico e social do país. Florianópolis, 30 de novembro de 2018. Lida, senhor presidente. Essas são as conclusões que estão abertas para sugestões, críticas, supressões, adições, enfim, democraticamente, como sempre. A primeira sugestão que faço, e, aliás, não sou eu que faço, quem faz, aliás, fazemos todos nós, não é, conselheiro Luiz Henrique, é inserir também como uma das experiências exitosas que deverá constar no nosso calendário de forma permanente, o Laboratório de Boas Práticas. Pedir a redação. Todos concordam com a sugestão do conselheiro Luiz Henrique? Acho que é muito interessante a gente adotar como prática, né, permanente a realização do Laboratório de Boas Práticas. Há sugestões, inclusive, que precisamos avaliar, que seja concomitante com o Congresso. Acho que foi o conselheiro Jales, não lembro que me sugeriu isso, mas aí a gente avalia. Não fecha a data e a gente vê. Mas eu pergunto se todos concordam com a inclusão da realização do Laboratório de Boas Práticas, que já consta no nosso planejamento, já constava, mas foi feito especificamente no Mato Grosso, numa realização extremamente satisfatória, né? 66 boas práticas, eu acho. Todos concordam? Se concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Continua facultada a palavra para críticas, sugestões, omissões. Vou considerar aprovado. Posso, Caldas Furtado? Colégio de Presidentes. Posso, Abracon, César Colares. Presidente Dado, Aldicom, IRB. Vamos assinar. Eu queria inserir, Leonardo, assessoria, assinando o evento, além da Tricom, a Abracom, o IRB, Aldicom e o Colégio de Presidentes, além do Tribunal Anfitrião e a Tricom. Queria ter a honra de contar na carta como signatários todas essas entidades. Pode fazer daqui a pouco, eu vou assinar, a gente assina aqui para registro histórico e durante o almoço a gente assina a outra via, tá bom? Então, vamos à assinatura. Tem mais copo na minha frente do que microfone. Vamos tirar aqui, depois...
Sobre a carta. Tá bom. Mas ela vai passar a palavra? Então, eis a Carta de Florianópolis. Uma salva de palmas. E para fecharmos com chave de ouro, vamos ouvir, né, todas as entidades que abrilhantaram este evento. Começar do lado esquerdo para a direita, o IRB, a pessoa do seu vice-presidente, Adilberto Pontes. Bom dia a todos. Talvez quase tarde, e essa hora, sabe que, Fábio, os oradores de todos os tempos sempre refletiram e viram como uma grande virtude a brevidade. Não é? Sempre, olha, principalmente agora, na hora dessa, e todo mundo com fome, e as praias esperando aí, as ostras, como disse o senador. Mas eu acho que o campeão de todos, em brevidade, foi Salvador Dalí, que certa vez ganhou um prêmio, e aí ele começou o discurso dele assim: serei breve, tanto que já concluí. Então, claro que não serei tão breve assim, mas apenas para cumprimentar a Tricona, o conselheiro Fábio, o Tribunal de Contas de Santa Catarina, o conselheiro Dado. Realmente foi um evento memorável, acho que talvez um dos melhores que já participei, porque teve uma união, assim, eu acho que não sei exatamente a palavra, mas uma conjunção muito boa, um equilíbrio muito bom da parte técnica, da parte política, não é, da interação com outras instituições. Então, vocês acertaram o ponto certo. Então, parabéns ao Tribunal de Santa Catarina, parabéns à Tricom. Esse evento realmente vai ficar na história, um evento memorável. E a carta é extremamente significativa, os pontos são muito relevantes. Acho que essa é a agenda, é um tribunal que olha para o futuro, que não tem cheiro de naftalina. Os tribunais de contas, ao contrário, são instituições modernas que estão sintonizadas com o mundo, com o que há de mais avançado. Parabéns à Tricom, parabéns ao Tribunal de Santa Catarina. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, né? Eu também não posso deixar aqui de louvar o trabalho, agradecer o Tribunal de Contas de Santa Catarina pela organização desse evento, organização impecável. Imagina, com um número de pessoas muito acima do previsto, e conseguir, né, organizar tudo e deixar todos satisfeitos. Parabéns pela organização, pela acolhida, a sua equipe, o conselheiro Vandal, que organizou a parte social, estão todos de parabéns. Eu também tenho que agradecer mais uma vez à Tricom, né, a possibilidade de poder organizar juntos, né, participar da organização do evento. Para nós também é uma grande honra. E, junto com as entidades parceiras, IRB, Abracom e o Colégio de Presidentes, que foram sempre muito acessíveis e atenciosos aos nossos pleitos, né, às nossas ideias. E também agradecer aqui a todos os presentes, participaram, cumprimentar os palestrantes e agradecer em especial também os associados da Audicom, que compareceram em massa ao evento. Muito obrigado a todos. Eu quero, em nome da Abracom, o nosso presidente, Thierry Montebello, que teve que retornar
ao Estado, mas pediu que aqui pudesse fazer a manifestação da satisfação da Abracon de ter participado deste evento. Um evento importante, um evento altamente produtivo e que atinge o seu objetivo, que é o fortalecimento do controle externo. Foi muito bom ter participado, valeu a pena ter participado, e eu quero aqui parabenizar a Tricom, em nome do nosso presidente, Fábio, toda a equipe que participou da organização, cumprimentar de forma especial, na pessoa do nosso presidente Xerém, toda a equipe do Tribunal de Contas de Santa Catarina, especialmente pela forma como recebeu a todos nós. Realmente valeu a pena participar do evento, o evento foi um sucesso. Em nome da Abracon, parabenizo a todos e estamos sempre a postos para participar nesta parceria pelo fortalecimento do controle externo no Brasil. Parabéns a todos. Muitíssimo obrigado a todos e por tudo. Espero que essa parte não conste nos nossos registros. Caldas Furtado está aprendendo. É porque quem não participa das reuniões da diretoria, nós temos alguns colegas que parecem com Hugo Chaves. E Caldas, injustamente, né? Quando pega no microfone, todo mundo fica morrendo de medo. E ele parece que se tocou, foi muito sucinto. Então. Cadê Adilson? Adilson está no marco de medição. A justiça seja feita, viu? Adilson. Faz 3 dias, não é, Hanna? Adilson, Jailson e toda a equipe. Não, nós não suspendemos. Em função da Vanzolini, né, das metas, para ajustar o cronograma da Fundação Vanzolini, o pessoal está trabalhando 3 dias na comissão do marco de medição. Eu queria, inclusive, deixar registrados os nossos cumprimentos, agradecimentos. Mas, já que falei de Caldas, eu brincava, quando Valdeci era presidente, que ele não podia ver um microfone. A gente foi para um almoço em Goiás, sei lá onde foi, com o governador, ele pediu para falar 2 minutos, falou 2 horas. O governador olhou para mim e disse: esse rapaz gosta de falar, né? E eu estou pegando a mania. Então, por isso, eu também quero ser sucinto e dizer, resumir, viu, Salomão, num só sentimento, né? Aliás, em 2 sentimentos. O primeiro é de dever cumprido e de gratidão. Gratidão a todos que trabalharam neste evento. Eu, aliás, queria sugerir que, fosse consignado, tanto na ficha funcional dos seus servidores, colaboradores do seu tribunal, um reconhecimento, se possível, me permita, numa sessão plenária, deixar consignado em ata, né? Capitaneados por Ricardo Ribas e o Coronel Casanova, e os 2 jornalistas, o Príncipe e o Rafael. Esses foram, nós tivemos uma relação mais próxima. Citar é sempre muito complicado, porque a gente termina pecando por omissão. Mas, enfim, toda a equipe de Santa Catarina, do TCE, que deu show de organização. A equipe da Tricom. Falei Ricardo, não falei? Falei Ricardo Ribas. A equipe da Tricom, a gente tem uma extraordinária equipe formada por pessoas, por abnegados companheiros. Eu quero agradecer, pedir desculpas pelo estresse, de vez em quando a gente termina, mas, enfim, é muita pressão, desde Brasília até a subsede em João Pessoa, e quero personificar este agradecimento na pessoa de Leonardo Silveira, que era o enlace. Leonardo, fique de pé aí para que todos possam. Muito obrigado, Léo. Em nome de você, agradeço a toda a equipe. E no nome de Leonardo e de Redesmar Moraes, que é a nossa assessora de comunicação, que esteve aí também produzindo todos os textos. Enfim, todo mundo que está aqui, Ayala, Silvana, Luciano Andrade está lá na reunião do MMD, Luciano Costa Nova está aqui, João Lopes, falta alguém? Carla. Enfim, toda a equipe da Tricom. Se não fosse essa equipe, as coisas não funcionavam. E, enfim, o sentimento é de gratidão, mas, sobretudo, de dever cumprido. Acho que alcançamos o êxito esperado, que este evento superou todas as expectativas, inclusive aquelas expectativas mais otimistas. Então, isso é muito bom. Então, resta-nos convidar agora para o congresso, que será realizado no próximo ano em parceria com o IRB. Vamos fazer em parceria com o IRB em Foz do Iguaçu. Sintam-se todos convidados e fazer um apelo aos
queridíssimos colegas presidentes dos tribunais, não deixem para fazer a inscrição de última hora, porque atrapalha, é um contratempo. A gente programou para 500 participantes, aumentamos para 600, depois para 650, 700. O fato é que faltaram mochilas que estão sendo confeccionadas. Então, quem puder fazer já com antecedência, inclusive para empenhar e reforçar o caixa, porque não é brincadeira o fluxo. Mas, enfim, com essas palavras eu quero agradecer. E lá na Paraíba, dado, a gente tem um costume muito interessante, muito próprio. Não é na Paraíba, não, no Brasil como um todo. O brasileiro é cordial, já dizia Sérgio Buarque de Holanda. A gente expressa esse sentimento entregando uma lembrancinha que não tem valor financeiro nenhum, né? Mas expressa o sentimento de gratidão, de reconhecimento, de amizade. Aliás, eu vinha no carro conversando com o João Antônio, presidente do TCM de São Paulo, e ele fazendo referência que hoje me tinha como amigo, eu digo, a recíproca é verdadeira, ou seja, o sistema proporciona novas amizades fantásticas. Se por um lado há um esforço pessoal muito grande para quem está à frente das associações, das entidades, Salomão está aqui, Valdeci, que já passaram, enfim, todos que aqui estão já passaram por algum cargo que requer um certo esforço em detrimento da própria família, de compromissos pessoais. Por outro, nós fazemos grandes amizades. E eu quero lhe dizer, dado que este encontro fez com que nós nos aproximássemos, e hoje você tem verdadeiros amigos que lhe admiram e gostam de você, que sabem que você é um cara sério, de vez em quando popeiro, né? A cada popa, mas a gente sabe conviver. Sabe o que é popa, não? Popa lá na Paraíba é esporro. Como é que chama aqui? Sei lá, como é arrobos, sei lá. Mas é do seu temperamento, tem um coração do tamanho do mundo. Então eu quero repassar para você uma lembrancinha lá da Paraíba. É o nosso algodão colorido, né? Expressa o nosso sentimento. Com esse gesto, eu declaro encerrado este encontro, agradecendo mais uma vez a todos, muito obrigado, e convidando os conselheiros substitutos, os procuradores, enfim, para o almoço que estamos oferecendo aqui. Muito obrigado. Acompanhe nossa cobertura também pelo site do TCE, Twitter e WhatsApp 48 991 13 2308.